Olá, muito boa tarde. Antes do fim de semana, como é habitual, espreitamos a liturgia do próximo domingo. Fazemos-lo hoje com Conceição Vieira, cooperadora da família, e com quem aproveitamos também para saber quais as prioridades deste momento do Instituto Secular das Cooperadoras da Família. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Antes de irmos propriamente à análise dos textos litúrgicos, importa também perceber como é que as cooperadoras da família estão a viver este ano também muito centrado, que será na família, tendo também um jornal já com um percurso invejável de 60 anos, que é o Jornal A Família. Desde logo, o que é que define este Instituto Secular? Sim. Antes de mais, obrigada por esta possibilidade de nos dizermos também. Este Instituto Secular tem como carisma o cuidado da santificação da família. Ele nasceu em 33 e, portanto, como ainda o embrião, e em 61 foi elevado à categoria de Instituto Secular e em 2000 tivemos a concessão de direito pontifício. Como Instituto Secular, aquilo que é específico dos institutos seculares é precisamente a vivência da consagração no meio do mundo. Mas, entretanto, há particularidades, há exceções. E o Código de Direito Canónico permite também aos institutos seculares, se herdarem obras próprias, se no carisma houver a herança de obras específicas e próprias, de poderem também viver em grupos de vida fraterna. Não a vida de comunidade religiosa, sim, com aquele rigor, mas comunidades de vida fraterna. Neste sentido, o Instituto tem duas modalidades de vida. Tem, neste momento, 86 membros que vivem a sós, na sua família, na sua profissão, e tem também, e tem depois 145 que vivem dedicado, de facto, a obras próprias, que foi herança do fundador e que têm que lhe dar continuidade. E que obras são estas, das cooperadoras? Eu vou dizer, as obras que as cooperadoras dinamizam e que são herança do próprio fundador é a obra de Santa Zita, que é uma obra de caráter associativo e que, portanto, ela inicialmente foi toda uma ação dedicada às empregadas domésticas. Milhares de raparigas passaram por esta obra, mas depois, dadas as mudanças socioculturais, em 85 nós encontramos-nos com um património nas mãos e com umas mudanças muito diferentes e que não era possível dar continuidade àquilo que vinha sendo feito. E então, em 85, a obra passa a ser uma EPSS. E passando a ser uma EPSS, a obra dedicou-se mais a atividades. E então, a partir daí, nós, a partir desta obra, que é a obra de Santa Zita, mas também a Fundação, o Centro de Cooperação Familiar, neste momento dinamizamos 3 equipamentos de idosos, um em Fátima, um no Porto e outro em Lisboa, e 10 equipamentos de infância nestas obras próprias, entre a obra de Santa Zita e o Centro de Cooperação Familiar, que é uma fundação. Temos também uma escola profissional ASAS, aqui em Lisboa, com a qual nós pretendemos assegurar aquilo que era específico da obra, que é exatamente aquilo que o fundador, que é o Padre Brás, lançou. Monsenhor Alves Brás. Portanto, a formação, a prevenção pela formação, e nós com esta escola quisemos assegurar também essa vertente formativa e que neste momento tem 3 cursos, que é o técnico de turismo, o técnico de apoio à educação e também a animação sociocultural. Mas as irmãs, este instituto religioso... Não é religioso, é secular. Porque é um instituto secular. Sim, exatamente. Privilegiam também de forma muito particular o trabalho com a família e o apoio à família. E desde logo também há aqueles que se preparam para constituir uma família. Uma família também. Não nos podemos esquecer que o próximo domingo é o Dia dos Namorados. Exatamente. E que o vosso instituto também prepara, ao fim e ao cabo, aqueles que querem dar este passo na sua vida. Sim. É assim, relativamente a isso, nós, em termos, portanto, da preparação para os namorados, pois no domingo é o Dia dos Namorados, nós temos várias ações. Trabalhamos com um grupo de jovens que chamamos Focos de Esperança,
para os quais normalmente organizamos ações de formação, organizamos 2 ou 3 retiros por ano, criamos também vários encontros de discernimento vocacional, sempre que há um jovem que quer fazer este discernimento vocacional, independentemente da vocação que escolha, seja a vida consagrada, seja a vocação matrimonial, nós fazemos um itinerário de 4, 5 encontros com estes jovens para um aprofundamento da própria vocação. Em contexto do próprio jornal, de vez em quando lançamos rúbricas sobre a preparação para o matrimónio também. E também na ação junto destes jovens, com quem trabalhamos mesmo na escola, temos em atenção também essa preparação para o matrimónio. Aliás, faz parte das nossas constituições também ter em conta isso. O vosso jornal continua a ser assim o veículo privilegiado mais antigo, porque o jornal hoje já se desdobra noutros formatos. Sim, também, exatamente. Não é? Mas para manter ligada esta família alargada, digamos assim. Sim, o jornal acaba por ser o veículo. Ele nasceu precisamente para a formação e a informação. Na altura em que nasceu não havia nada para a família, mais direcionado. E o jornal nasce com esta vocação de formar e informar a própria família. Sobretudo, ajudar a família a viver a sua vocação matrimonial, a sua vocação de esposos, de pais e no fundo, fornecer ferramentas à própria família a vários níveis e nas várias dimensões que ajuda a família a viver melhor a sua vocação e a realizar a sua missão. E ainda hoje é isso, aliás, portanto, o jornal tem presente toda a documentação que sai, mas ao mesmo tempo também tem pessoas que colaboram, psicólogos, pessoas com outra preparação que realmente fornecem ali ferramentas que possam ajudar a família a viver a sua vocação e os próprios filhos também a prepará-los no sentido da sua própria vocação. E este Instituto Secular está presente em diversos pontos, não Sim, é? Não exatamente. Apenas de Portugal. Não, é assim, onde há uma casa de Santa Zita, estão aí as cooperadoras a dinamizar essa atividade em Portugal, que é quase em todas as dioceses. Depois também estamos em Madrid. Em Madrid também temos 2 equipamentos, que é um de crianças, outro de idosos, e temos também a presença de 5 cooperadoras que vivem na sua família, na sua profissão. Estamos em Cabinda, portanto, em Cabinda estão 3 cooperadoras, temos uma escola com cerca de 700 crianças, que aquilo é uma coisa que vai crescendo mesmo, e estas mesmas cooperadoras estão integradas na catequese, estão a dinamizar a catequese, a nível da Diocese de Cabinda, e estão, sobretudo, também a preparar para o matrimónio os casais que pedem à Igreja, de facto, a preparação para se casarem, porque a poligamia ali também existe, não é? Mas há muitos casais jovens a pedir, eu por acaso estive lá o ano passado, e há muitos casais jovens a pedir à Igreja a preparação para se casarem a nível, portanto, pela Igreja, para viver o matrimónio cristão. E estas cooperadoras, de facto, têm esta preparação, têm ali um trabalho muito bonito, junto de famílias jovens, a prepará-las precisamente para o matrimónio. Também no Brasil temos cooperadoras empenhadas na pastoral familiar, temos uma cooperadora que está na Diocese, integrada na pastoral familiar, e faz semanalmente um programa de rádio para as famílias. Em Roma temos uma presença mais discreta, temos uma pessoa que está na secção portuguesa no Vaticano e que colabora ali, e depois temos também uma colaboração com o Instituto Português. Ali são 2 cooperadoras que estão em Roma. E como é que a Conceição Vieira um dia descobriu as cooperadoras e como é que alinhou a sua vida, a sua vocação também neste caminho? Sim, é assim, eu terminei o 9º ano e a minha mãe gostava que eu aprendesse os serviços de casa, a costurar, para depois ficar com eles, que eu era a mais nova da família, que ficasse com eles depois em casa, pronto, a trabalhar, e colocou-me na casa de Santa Zita para aprender isso tudo. E depois eu fui olhando, fui-me relacionando muito de perto com a vida das cooperadoras. E realmente, na altura, havia uma dinâmica muito grande de festas, de aulas de costura, de aulas de culinária. A gente preparava festas de carnaval a toda a hora. Portanto, havia uma dinâmica apostólica e muito grande e de formação também para as jovens. E eu olhei a vida das cooperadoras que se dedicavam assim àquelas jovens e disse, espera aí. E senti desde cedo, desde novinha, que eu sentia que Deus me chamava a entregar-me uma causa que eu não sabia bem qual era.
mas eu sei que era doar-me aos outros e fazer o melhor. E depois comecei a perceber que as cooperadoras tinham este carinho, esta dedicação por aquelas raparigas todas, a prepará-las, a ajudá-las, mas também a família estava ali no centro. E eu, através do testemunho delas, senti esta interpelação e senti que Deus me chamava a viver a mesma vocação. E as raparigas que sentem hoje essa interpelação, o que é que podem fazer em relação às cooperadoras da família? Como é que se entra, Sim. ao fim e ao cabo, nesta forma, neste carisma de estar e de agir no mundo? Claro. É assim, as jovens podem contactar-nos e nós fazemos um caminho de discernimento com elas e de conhecimento e ver melhor, e depois entram num processo de formação. Se realmente for por aí o caminho delas e se for a vocação de cada uma, entram num caminho de formação inicial. Neste momento estão quatro pessoas em formação inicial, 2 mais jovens e 2 mais velhas. E, portanto, há 5 anos de preparação para as pessoas irem aprofundando o que é o carisma, a missão, mas também os dinamismos vocacionais e as motivações de fundo que levam as pessoas a entregar-se a um projeto destes. E faço esta caminhada assim com elas. Muito bem. Conceição Vieira, agora o desafio era espreitarmos aqui um bocadinho a proposta da liturgia do próximo domingo. Exato. É o sexto domingo do tempo comum. Aqui por um constrangimento técnico não vamos ter a locução do Evangelho, que é o Evangelho de Marcos, mas não deixamos de olhar para ele. Desde logo é aquela passagem, aquele episódio da cura do leproso, em que há esta atitude de fé e de confiança do leproso em Jesus, que se quiseres podes curar-me, é curado, e aí Jesus pede-lhe para, digamos, não divulgar muito, mas ele não obedece. Tal é o grau de entusiasmo, admito, que quem se vê livre desta doença assinta, e todos querem seguir Jesus. Há aqui uma manifestação muito concreta deste poder de Deus. O que é que temos a retirar daqui? É precisamente que Jesus não fica indiferente perante o sofrimento dos outros? Sim, eu destacava 2 ideias-chave e depois um outro comentário. Uma das ideias-chave realmente é esta: revela-se Jesus, Deus Pai, no seu Filho, que vem até nós, revela-se cuidador e salvador da humanidade. Precisamente esta humanidade personificada naquele leproso, que se abeira dele, na pessoa com fé, com humildade, superando todos os preconceitos, avança e vai ao encontro de Jesus e pede-lhe a cura. E isto dá-nos esta certeza de que Deus salva. E, portanto, salva-nos das nossas fragilidades. Basta que nos abeiremos dele com a fé e a humildade e a confiança deste leproso. E a segunda é precisamente este contraste, estas posturas diametralmente opostas entre o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, no Antigo Testamento a doença é olhada como maldição, como pecado, e o pecador é identificado e reduzido miseravelmente ao seu pecado. E por isso é excluído, não é? E, portanto, separado e assinalado. Face à mesma realidade que é a lepra, e socialmente ainda olhada com os mesmos olhos, se quisermos, Jesus demarca-se desse mesmo olhar e olha a pessoa humana e a sua circunstância, consegue separar estas realidades. E por isso não humilha, não condena nem afasta, mas reintegra a pessoa socialmente. E pela cura restitui a este convívio social, que é sinónimo, que remete a outra realidade muito maior. E isto diz-nos realmente que estamos num tempo novo, onde o Senhor está presente para curar. Portanto, Jesus olha a pessoa na sua dignidade e não na sua fragilidade. Portanto, este olhar salvador. Depois, eu sinto que estas leituras também questionam a nossa fé e a nossa postura face a como é que nos relacionamos. E uma delas é como cristãos somos chamados a verificar estas nossas atitudes, analisando, por um lado, se elas refletem o Antigo Testamento, não é? A rejeição, o separar, o excluir, ou então se refletem a lei do amor que Jesus nos confiou. Há aqui desde logo esta atitude do leproso, parte do princípio que Jesus não fosse assim uma figura extremamente conhecida, ou ele também não dominaria por completo quem ele representava. No entanto, somos confrontados com uma atitude de fé por parte dele. Se quiseres, podes curar-me. E ele assumiu isto
e Cristo terá ficado desconcertado também com a fé e a determinação daquele doente, e ele foi curado. Falta-nos, por vezes, esta capacidade de acreditar assim que as coisas podem realmente acontecer se Jesus quiser. Eu creio que isso é também um desafio a cuidar, a aprofundar e a olhar a nossa fé. Que fé é esta? Nós temos esta convicção de abeirar-nos do Senhor e realmente acolher e acreditar profundamente que Ele nos salva, ou vamos como quem vai à espera de que Ele tenha outro trato diferente e orgulhosamente porque cumprimos, o Senhor há de nos tratar de outra maneira. Portanto, há aqui uma verificação da nossa fé e ao mesmo tempo um desafio a cuidá-la e a cultivá-la. E aliás o São Paulo remete-nos para aí. Já lá vamos, irmã. Aqui ainda só um elemento do Evangelho, que ainda está... há um aumento exponencial da popularidade de Jesus. Depois deste acontecimento, todos queriam ir junto dele. Há uma busca intensa pela cura, todos queriam ver livres das suas maleitas. E aqui, talvez para nós, hoje a esta distância, importa perceber que não podemos olhar para esta relação com Deus apenas de forma, digamos, mercantil, não é? Sim, claro. Como quem vai à procura de obter a satisfação imediata para algo que o aflige. Exatamente. Deus pede-nos outra coisa também. Não é? Sim, eu sinto que Deus nos pede a gratuidade no agir. E no viver a fé, independentemente esta acolher a vontade de Deus, sem pelo facto de sermos cristãos, termos um trato especial da parte de Deus. Mas, sobretudo, esta gratuidade, esta abertura àquilo que Deus quer. Eu creio que é um dos grandes desafios que nos é colocado. E, sobretudo, a vivência de uma fé que nos compromete com o outro. A fé não... Portanto, tem que nos comprometer realmente nesta recuperação e nesta restituição da dignidade do outro. E isso é fundamental. Vamos aqui avançar. A primeira leitura, que é do livro do Levítico, que encaixa particularmente aqui no ambiente que nós vivemos, de confinamento, fala-nos das regras sanitárias, não é? O leproso teria que ficar afastado do acampamento, deveria vestir-se de forma andrajosa, para que as pessoas percebessem logo que alguém estava contaminado e tinha que gritar impuro, impuro. Esta separação da pessoa, perceber aqui também que Deus nunca defende a condenação de alguém. Perceber também que aqui estas determinações que encontramos aqui nesta passagem do Antigo Testamento resultam muito da regra sanitária também, como nós seguimos hoje em dia. Exatamente, portanto, este afastamento, não é? Que, claro que nós hoje temos as coisas não têm o mesmo tom em termos desta doença e de outras, mas realmente era uma postura muito drástica e muito de identificação do pecador com esse pecado. E eu acho, e realmente isso contrasta com esta postura do Evangelho, sendo que os cuidados são necessários, não é? E, portanto, mas também a questão da cura e a questão do cuidado e do tratar e não separar assim dessa forma. E depois havia muito esta associação da doença grave ao pecado que se tinha cometido. Sim, que realmente era concebida como maldição de Deus. Portanto, aquelas pessoas que eram afetadas por essa doença... Ainda hoje às vezes se pensa um bocadinho assim. Exatamente. E realmente isso contradiz, eu diria que nega quase a imagem de Deus que nos é dada em Jesus e na atitude que ele também tomou com as pessoas que tinham a mesma doença. É importante sublinhar sempre isto. Deus não anda cá para castigar, não é? Exatamente. Quer resgatar a pessoa da sua condição, do seu sofrimento. Sim. E não é pelas suas ações que Deus castiga. Às vezes é a pessoa que se condena a ela própria pelo que faz. Não é? Exatamente. E sobretudo se foca nesse prisma e não consegue olhar mais longe do que essa realidade e perceber que isso faz parte da natureza humana também e é próprio de quem existe, de quem vive. Muitas vezes a doença atinge, afeta e não necessariamente isso, como dizia, é castigo de Deus. Por fim, a segunda leitura, Paulo aos Coríntios, esclarece bem as coisas. O que importa mesmo é fazer
vontade de Deus é cumprir nos pequenos gestos, não é ter grandes ideias de que vamos alinhar a nossa vida segundo o plano de Deus, mas depois nas coisas concretas e comezinhas do dia-a-dia esquecemos isso. E ele até refere, quer bebais, façais qualquer coisa, quer comais, sempre preocupados na imitação e em seguir o exemplo de Cristo. Exatamente. Portanto, eu acho que realmente aqui o São Paulo indica-nos as atitudes fundamentais, que é, por um lado, o fazer tudo para a glória de Deus, independentemente do que quer que seja, mas depois também este interesse pelo outro, independentemente de quem quer que seja. Viver, comprometermos-nos de facto na libertação e no resgatar a dignidade da pessoa humana, independentemente do que ela tem ou do que ela é. E realmente é este compromisso da fé, e aliás isso depois também, se quisermos, leva-nos ao Evangelho de Mateus, quando Jesus se identifica com cada pessoa, independentemente, e diz: o que fizerdes ao mais pequeno, a mim o fazeis. E portanto, o São Paulo dá-nos esta indicação do que é a verdadeira fé, que é esse compromisso. E ao mesmo tempo, também depois o próprio Salmo nos aponta para termos a humildade de pedir ao Senhor que nos faça sentir esta alegria da sua salvação. É uma certa ginástica para esta sociedade, tanto ou quanto que pretende ser autossuficiente, percebemos Sim. agora que não é, mas também um pouco individualista, conseguir conceber um projeto de felicidade que está centrado no outro, não é? Exatamente. Não apenas naquilo. Sim, é realmente esse desafio, à luz até da praxis do próprio Jesus, esse desafio a sairmos de nós e a comprometermos-nos no bem do outro e a darmos-nos a entregar, viver neste sentido oblativo, tal como Jesus viveu também. E portanto, e aí mais cuidar de nós, mas sobretudo também, porque dando-nos, nós também recebemos. Não é? E, portanto, a fé é este compromisso de vida com o outro, não está desligada. Conceição Vieira, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco, nos ter ajudado a perceber o alcance desta proposta da liturgia deste sexto domingo do tempo comum, também domingo dia dos namorados, a dia 14 de fevereiro, e nos ter mostrado um pouco o que é o itinerário das cooperadoras da família e este trabalho muito em prol do apoio à família. Muito obrigado. Nós por agradecemos ter estado também. connosco. Obrigada também por, nós. Por fim, fica ainda o convite para que mais logo se junte ao auditório da Antena 1 e pelas 22h45 escutar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.